Caminhadas da ignorância. Paçoca e paçoquinha. A praça virou argumento. E o boleto continuou sendo boleto. Podcast dramatúrgico. Breguésio, Silvan e Loca do Rolê. Duração estimada: 8 a 10 minutos. Formato texto limpo para teleprompter. Breguésio, quarta-feira. Fim de tarde. A cidade começa aquela transformação meio ridícula de todo dia. Gente saindo do trabalho, gente indo trabalhar, gente procurando onde estacionar, gente procurando onde vender, gente procurando onde comprar. E no meio dessa maravilhosa organização urbana, aparece mais uma notícia para a internet discutir. Paçoca e paçoquinha. Uma disputa por espaço, uma disputa por legitimidade, uma disputa por pertencimento. Ou talvez, só duas pessoas tentando ganhar dinheiro. Calma, Breguésio. Você está querendo estragar a notícia. A internet precisa de personagens, precisa de um lado, precisa do outro, precisa de alguém certo, precisa de alguém errado, precisa de uma história suficientemente simples para caber numa tela de celular. Breguésio. Então vamos simplificar. Paçoca existe. Paçoquinha chegou. As duas estão diante do mesmo território. Pronto. Temos um conflito. Silvan, não. Temos uma condição material. O conflito veio depois. Então você está dizendo que a praça é anterior à briga? Estou dizendo algo ainda mais inconveniente. A praça é anterior às duas. E isso parece uma bobagem, até a gente perceber o tamanho da bobagem. Porque antes de existir paçoca, antes de existir paçoquinha, antes de alguém publicar a notícia, antes de alguém escrever um comentário dizendo quem está certo, já existia uma praça, já existia uma cidade, já existia circulação, já existia comércio, já existia gente precisando trabalhar, já existia dinheiro circulando. E já existia uma coisa bastante antiga chamada necessidade. Loca do Rolê, mano. É isso. A gente conseguiu transformar uma disputa por espaço de comércio numa ópera moral. Eu acho bonito. De verdade. A humanidade tem uma capacidade impressionante de pegar duas pessoas tentando pagar as contas e transformar isso numa batalha épica pela legitimidade. Paçoca contra paçoquinha. O retorno dos grandes conflitos civilizacionais. Daqui a pouco tem trilha sonora. Mas existe uma questão importante. Se as duas precisam daquele espaço, quem tem direito a ele? Loca do Rolê. Aí você já caiu na armadilha. Qual? Loca do Rolê. Há de achar que a pergunta já veio pronta. Quem tem direito? Direito de quê? Ao território, ao comércio, à renda, ao reconhecimento, à permanência, à exclusividade? Porque quando você pergunta quem está certo, você já aceitou que existe uma disputa moral. E talvez não exista. Talvez exista uma coisa muito mais velha. Duas necessidades econômicas encontrando o mesmo território. Silvan. E quando isso acontece, a discursividade entra em cena. Loca do Rolê. Entra toda montada. Legenda. Comentário, opinião, indignação, vídeo, compartilhamento. Especialista improvisado. Parente que nunca foi à praça explicando a história da praça. E pronto. Nasce a grande guerra de paçoca e paçoquinha. Mas você está reduzindo demais. Existe uma história naquele lugar. Existe pertencimento. Existe uma atividade econômica já estabelecida. Existe alguém que já trabalha ali. Loca do Rolê. Eu não estou reduzindo. Estou tirando a maquiagem. Pertencimento também tem materialidade. Trabalho também tem materialidade. A barraca tem materialidade. A mesa tem materialidade. A mercadoria tem materialidade. O dinheiro tem materialidade. A praça tem materialidade. Até o conflito precisa de um lugar para acontecer. E aí fica engraçado, porque todo mundo começa discutindo quem merece aquele espaço. Mas o espaço já estava lá. Silvan, e continuará lá depois que a discussão desaparecer. Loca do Rolê, exatamente. Esse é o detalhe que a internet odeia. A praça não precisa da nossa opinião para continuar sendo praça. Paçoca pode desaparecer. Paçoquinha pode desaparecer. A notícia pode desaparecer. Os comentários podem desaparecer. O algoritmo pode empurrar outra briga amanhã. Mas aquele território continuará submetido a outras formas de ocupação, circulação, comércio e disputa. A materialidade é uma coisa profundamente inconveniente. Ela não precisa da nossa narrativa. Breguésio. Então o que estamos chamando de conflito? Uma forma discursiva de tornar visível uma disputa que já estava inscrita nas condições materiais. Isso significa que o discurso não importa? Loca do Rolê, não. Significa que ele não nasceu sozinho. Essa diferença é tudo. O discurso não fabrica a praça do nada.
Não fabrica a necessidade de trabalhar. Não fabrica o custo de viver. Não fabrica o preço da mercadoria. Não fabrica a necessidade de renda. Ele organiza essas coisas simbolicamente. Dá nome, cria personagens, seleciona culpados, escolhe heróis, produz indignação. Mas existe uma coisa acontecendo por baixo dessa arquitetura toda. O feijão. Breguésio. O feijão. Loca do rolê o feijão, mano. O café de amanhã, o aluguel, a conta, o transporte, o gás, a comida, a necessidade de continuar existindo economicamente. Você pode produzir o discurso mais sofisticado do planeta. Mas amanhã alguém ainda vai precisar trabalhar. E isso é quase ofensivamente simples. Silvan, talvez seja justamente por isso que a discursividade precise ser tão elaborada. Louca do rolê. Agora você falou uma coisa interessante, porque talvez o espetáculo esteja justamente aí. A materialidade é brutalmente simples, mas a narrativa precisa ser complexa. Não basta dizer, duas atividades econômicas estão disputando o mesmo território. Isso não viraliza. Então precisamos dizer, uma tradição está sendo ameaçada, ou uma nova trabalhadora está sendo impedida, ou existe uma injustiça histórica, ou existe uma invasão, ou existe uma luta pela sobrevivência. E talvez cada frase contenha um pedaço de alguma coisa, mas nenhuma delas dá conta inteira da situação. Breguésio. Então não temos lados. Loca do rolê não. E isso não significa que as pessoas não possam ter razões. Significa apenas que transformar razões materiais em julgamento moral é outra operação. Paçoca não precisa ser santa. Paçoquinha não precisa ser vilã. Uma não precisa representar o bem. A outra não precisa representar o mal. Isso é cinema. A vida costuma ser mais pobre. Duas pessoas precisam de dinheiro. Um território possui valor econômico. Existe demanda, existe concorrência, existe regulamentação, existe espaço limitado, existe possibilidade de lucro, existe possibilidade de prejuízo. Pronto. A civilização inteira está quase aí. Silvan e nós fazemos isso há muito tempo. Disputamos território, recursos, rotas, mercados, água, terra, trabalho, posição. Louca do rolê. E depois escrevemos um discurso bonito para explicar por que a nossa disputa era diferente de todas as outras. Essa é a parte engraçada. A gente disputa recurso e depois inventa uma metafísica para justificar a disputa. Breguésio, você está dizendo que todo conflito é econômico? Louca do rolê, não. E cuidado com essa conclusão, porque ela seria tão preguiçosa quanto a conclusão contrária. Eu estou dizendo outra coisa. Antes de qualquer interpretação, existe uma condição material que precisa ser observada. Depois podemos investigar o social, depois a organização do território, depois as relações de poder, depois a técnica, depois os discursos, depois aquilo que a internet fez com tudo isso. Mas se você começa pelo comentário da internet, você corre o risco de esquecer que havia uma praça antes do comentário. Silvan, e talvez esse seja o nosso problema. Começamos pela narrativa porque ela é mais confortável do que a materialidade. Louca do rolê. Claro, a materialidade não é elegante. Ela não produz heróis. Ela não oferece final bonito. Ela não permite escolher facilmente um lado. Ela simplesmente pergunta: quanto custa? Quem trabalha? Quem ganha? Quem perde? Quem ocupa? Quem pode permanecer? Quem tem recurso? Quem depende daquele espaço? Quem controla as condições de acesso? E, principalmente, o que acontece quando duas necessidades econômicas encontram o mesmo lugar? Breguésio, e qual seria a resposta? Louca do rolê? Não sei. E finalmente chegamos a algum lugar. Silvan, você não vai concluir? Louca do rolê, claro que não. Eu não tenho obrigação de fabricar uma conclusão só porque alguém apertou o botão de gravar. A hipótese já é suficientemente desagradável. Talvez Paçoca e Paçoquinha sejam apenas mercadorias transformadas em personagens por uma disputa material que poderia ter acontecido com qualquer outra coisa. Talvez a praça tenha produzido as condições para a disputa antes mesmo que alguém pudesse discursar sobre ela. Talvez a narrativa tenha transformado uma questão econômica em uma questão moral, porque moralidade é mais fácil de compartilhar do que materialidade. E talvez amanhã... Amanhã? Louca do rolê. Amanhã tem café. Silvan e boleto. Louca do rolê e trabalho. E outra notícia. E provavelmente outra briga. Pode ser paca, pode ser paçoquinha, pode ser qualquer outra coisa. O território continua. A necessidade continua. A economia continua. E o discurso? Ah, o discurso. O discurso já estará procurando outra praça para ocupar. Breguésio.
Então o que sobra do rolê? A pergunta. Sempre a maldita pergunta. O que estamos realmente disputando quando dizemos que estamos disputando legitimidade? Espaço, pertencimento, renda, reconhecimento, sobrevivência econômica ou apenas uma narrativa suficientemente bonita para não precisarmos olhar diretamente para as condições que produziram o conflito? E se ninguém estiver certo? Louca do rolê, melhor ainda, porque aí talvez a gente finalmente pare de procurar santos e demônios onde existem trabalhadores, território, mercadoria, dinheiro e uma praça velha demais para se importar com a nossa opinião. Breguésio, paçoca e paçoquinha. Duas mercadorias. Louca do rolê e uma velha história. Breguésio, sobre quem tem razão. Louca do rolê? Não, sobre quem precisa trabalhar amanhã. Silvan e a praça. Louca do rolê, a praça fica. Breguésio e o discurso. Louca do rolê. Silvan e nós. Louca do rolê, nós também. Então, antes de transformar paçoca e paçoquinha em mais uma guerra de opinião, leia a descrição deste episódio. Lá está o texto completo que deu origem a essa caminhada. Porque talvez o problema não esteja em descobrir quem está certo. Talvez esteja em perceber o que já estava acontecendo antes de alguém começar a contar a história. E é exatamente aí que a loca começa a andar. Fim.